Olá pessoal, vamos começar então a nossa terceira aula aí do EAD, do terceiro período do curso de Pedagogia. A gente vai falar hoje sobre a estrutura do sistema de ensino federal, estadual e municipal. O material foi retirado desse livrinho que a gente está usando desde a aula passada. É um material interessante caso alguém queira adquirir, tá? Fique à vontade. Antes da gente começar, a gente precisa entender o que vem a ser o sistema. Tá? A gente vê muito falar o sistema de ensino, o sistema de educação, o sistema político. O sistema, ele é um conjunto de elementos de um todo. Então, são elementos que, coordenados entre si e relacionados, vão formar um todo. Esses elementos, eles também são independentes entre si, mas eles vão formar uma unidade completa. Independente no sentido de autonomia, tá? Mas eles podem sim formar essa unidade. Mesmo sendo independentes, eles são relacionados e são coordenados entre si. As relações entre os sistemas, então, que a gente pode ter vários sistemas. Um sistema, ele pode articular-se com outro sistema. Como assim, professor? Eu posso ter, por exemplo, uma instituição de ensino recebendo verba do governo. Então, se eu tenho uma escola, né, que recebe verbas do governo, eu tenho aqui sistema governamental, que é o governo, o Estado, propriamente dito, e o sistema de ensino, que é a escola, e o sistema econômico, que é o financeiro que está envolvido. Então, a gente tem aí três sistemas envolvidos no mesmo exemplo. Eles são independentes entre si, mas podem sim se correlacionar, tá? E se tornar articulados aí, de modo a chegar no denominador comum. Em alguns momentos da história, um sistema ele pode exercer controle sobre os outros sistemas. Como assim, professor? Na época da ditadura, do militarismo, a gente tinha o sistema militar exercendo um controle grande sobre os outros sistemas, inclusive sobre o sistema político. Porque a gente sabe aí que teve uma parte da nossa história que os militares tomaram o poder e aí eles passaram a tomar conta da nossa nação, do nosso país. Então é um exemplo que a gente tem. Formas de organização desse sistema. O sistema ele pode ser um sistema funcionalista. O que é um sistema funcionalista? A intenção dele é que não haja problema. Então ele vai trabalhar na intenção de que não haja conflito, de que não haja problema algum durante a gestão desse sistema, enquanto esse sistema durar. Então o sistema ele vai ser satisfatório, no caso do funcionalismo, se não houver problemas e nem conflitos. E a gente tem também uma forma de organização de um sistema que ele pode ser dialético. Na parte dialética, desse ponto de vista dialético, ele aceita a contradição, né? Mas ele não a nega. Então, a gente vai trabalhar de forma coletiva. Pode existir contradições, pessoas que pensem diferente, e sempre vai existir, né, em grupos, mas isso é trabalhado de forma coletiva, com todos ali juntos, né, tentando chegar a um acordo, a um denominador comum, porque essas opiniões são diferentes, a gente vai ter também divergência na hora de executar o que for proposto, de executar aí, de entrar num acordo todo mundo, né? A grande questão, existe sistema educacional no Brasil? Então, se o sistema ele é independente, né? Mas ao mesmo tempo ele tem que ser coordenado, tem que ser articulado, tem que ter todo mundo empenhado no mesmo objetivo, né? Então eu posso dizer que existe um sistema educacional. De acordo com o autor, gente, eu coloquei até a página do nosso livro aqui, Educação Escolar. Se você quiser ir lá verificar, tem essa informação, está na página 231. Ele responde claramente que não existe um sistema educacional no Brasil. O Brasil ainda não possui esse sistema nacional de educação, embora as leis que regem o ensino do país façam referência a um sistema de ensino. Então, na lei tem sim esse sistema, mas na prática não. Tá? Não existe um sistema nacional em função da falta de articulação entre os vários sistemas de ensino existentes e também nas esferas administrativas. Então, eu preciso da parte administrativa e da parte educacional trabalhando junto. E a gente sabe que, infelizmente, na prática não é assim que acontece. Nem no próprio ensino. Muitas vezes a gente não tem um ensino articulado, né, saindo aí do ensino infantil para o ensino fundamental, depois do ensino médio, ensino superior, ou ensino, né, da parte do curso técnico, por exemplo, mestrado, doutorado, não, muitas vezes falha nessa articulação, nessa correlação. Então, é algo que o autor aí vai defender, vai usar para defender a opinião dele. Então, de acordo com o autor, não existe, não possui, o Brasil não possui esse sistema
educacional. Não existe essa correlação, tá? Esse companheirismo, vamos dizer assim, para realizar aí as atividades relacionadas ao nosso sistema educacional. Outro ponto também que o autor faz referência é que a ideia na educação, muitas vezes, ela é de competição e não de colaboração. Então, é comum a gente encontrar em sala de aula, né, o aluno que tirou a nota mais alta, e a gente faz o cartaz lá e coloca aquele aluno. Né? Comparar aluno por nota, fazer uma gincana das melhores notas, campeão da leitura do mês. Né? Então, assim, isso é um pouquinho complicado. Pode funcionar? A princípio pode, mas eu estou trabalhando uma ideia aí de competição e não de colaboração. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa parte também. Então, mais alguns argumentos. Por que não existe o sistema? De acordo com o Saviani, 87, está citado no nosso livro também, o autor ele vem argumentar alguns outros pontos também. A sociedade ela é dividida em classes, é o primeiro ponto, e é difícil trabalhar com uma noção de coletividade. Então, por mais que eu tente trabalhar com essa noção de coletividade, para o autor não vai ser possível, porque a sociedade vai estar dividida em classes, classes inclusive sociais, classes, vamos dizer assim, intelectuais, que têm acesso a determinado tipo de informação e outras não. Então, não dá para eu trabalhar de forma coletiva. Eu vou ter que adaptar o ensino para diferentes classes. Tá? E pode ser que algumas até tenham um desempenho melhor que as outras, tá? Como a gente vê que acontece. Segundo ponto, de acordo com o autor, diferentes grupos em conflito. Então, para ele, para o autor, a sociedade ela é composta por grupos que podem sim viver em conflito. É mais alguma coisa que vai dificultar, mais um ponto aí que vai dificultar a existência do sistema também. Terceiro ponto, importar a cultura de outro país. É algo que boa parte dos autores criticam. Né? Então, se a gente coloca, por exemplo, na Europa deu certo, então, será que vai dar certo aqui no Brasil? Nós brasileiros temos a mesma cultura europeia? Eu não estou dizendo que uma cultura é melhor que a outra, não é isso. Só que a gente tem culturas diferentes, culturas que não são iguais. Então, eu importar um programa aí, né, vamos dizer, internacional, sem fazer nenhuma adaptação, eu posso ter problema com isso, porque a cultura é outra. Então, eu tenho que adaptar, eu tenho que modificar esses princípios, né, essas normas que vêm aí de outra cultura para mim. Então é bom essas metodologias, é bom até que eu modifique aí. Insuficiência teórica dos educadores. Esse probleminha de insuficiência teórica a gente tinha até a década de 80. Da década de 80 para cá tem melhorado um pouco. Como assim, professor, insuficiência teórica? Curso, por exemplo, de especialização, mestrado, doutorado. Né? Hoje aí já está, o governo já vem facilitando um pouco mais com essa rede aí de instituição de ensino que a gente tem, os ensinos à distância, possibilita a gente ter uma qualidade de aprendizagem até maior. Só que hoje, né, a gente se depara com mais mestres, com mais doutores, com mais especialistas. Antigamente não. Antigamente a pessoa formava e estava apta, vamos dizer assim, né, a desempenhar a sua função de professor de qualidade. Então não tinha essa preocupação com pesquisa, com uma especialização, lato sensu, né, que é a pós-graduação que a gente faz. Então não tinha essa preocupação em termos de melhorar a qualidade de trabalho e a qualidade de ensino. Dos anos 80 para cá teve uma melhora, a gente teve um aumento no número de mestres e doutores, ainda vai continuar aumentando, tem que continuar aumentando, mas essa insuficiência ela durou até os anos 80, tá? Medidas atuais. Quais foram as medidas atuais, então, em relação a esse sistema? Página 232 do livro, tá? De acordo com o nosso autor. O governo Lula propõe em seu plano educacional a criação de um sistema nacional e articulado de educação. Então, articulado e nacional, envolvendo a nação, envolvendo todo mundo nesse processo educacional. Tá? De forma que o Estado e a sociedade, bem como as diferentes esferas administrativas, atuem de maneira organizada. Então, vai entrar o Estado, tá? Vai entrar a parte administrativa também e vai entrar a sociedade. Como assim a sociedade? Desde quando esse menino é educado dentro da casa dele, pai, mãe, os primeiros cuidadores, passando aí por um processo até a gente chegar em sala de aula e quem sabe formar até futuros pesquisadores, profissionais de qualidade, que vão produzir aí para o nosso país. Então, de modo que todas essas esferas atuem de maneira organizada, autônoma,
permanente, democrática e participativa. Então, além desse pessoal existir e atuar, eu preciso de uma organização, vai ter uma organização para a gente articular aí as esferas estaduais da sociedade administrativa, autônoma, onde elas vão ter autonomia para trabalhar, né, para desenvolver o que sabem. Permanente, vai ser algo aí que vai permanecer. Não vai ser algo de 1 ano, 2 anos, vai ter que ser permanente. Né? Praticamente, acho que vitalício, no lugar desse permanente. Pela vida toda, a gente vai precisar da colaboração de todo mundo. Democrático, de modo que atendam a todos, e participativo, que todos participem. Tá? São as medidas aí atuais, os planos atuais que a gente está tendo. Bom, gente, esse vai ficar sendo o nosso terceiro vídeo, tá? Eu espero que os vídeos aí tenham contribuído com o aprendizado de vocês. A gente vai ter outro vídeo que eu vou postar logo em seguida. E com relação aos vídeos da aula passada, eu espero que vocês tenham conseguido acessar, tá? E realizar aí as atividades de vocês de forma satisfatória. Muito obrigada e bons estudos!